Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo do segundo módulo na aplicação e criação dos efeitos marmorizados, modelo Ubatuba. No vídeo de hoje você vai conferir o lixamento da primeira demão com a nossa orbital, lixa 220 gasto. Você já sabe como faz o processo de gastar, né? De corroer a lixa para deixar ela mais, tirar aquele áspero dela, que no caso vai estar removendo o nosso trabalho. Então ela tem que estar bem aqui meia vida, ok? Soprador térmico. Soprador térmico, ele auxilia também no lixamento, ok? E além do soprador térmico auxiliar no lixamento, ele entra em tipo de um processo químico com a cera que a gente aplicou na textura e o calor. Então a cera ela tem um processo de uma reação química onde realça o brilho com o calor e cera. E vem o lixamento vai fazer o que? Ele vai uniformizar a nossa superfície, ele vai criar efeitos, o lixamento também, e proporcionar um pré-brilho. Você percebe que aqui está um verde bem clarinho, mas a hora que eu adentrar com o lixamento ele vai ficar bem mais vivo, porque ele já vai fazer o processo de pré-polimento também, ok? O que vocês vão conferir hoje. Então assim, a pressão exercida no seu lixar é moderada para forte, tá? Então você vai ter uma aplicação, uma força bem concentrada, e o nosso soprador térmico eles têm que estar à frente da orbital. Então você vem nesse movimento aqui, com o soprador térmico na frente da orbital, vai subir. Então ele tem que estar aqui na frente, tá? Sempre na frente. A orbital precisa passar por cima de uma superfície aquecida. Esse é o segredo. Aí é só botar força aí e fazer todo o processo de lixamento em toda a superfície da primeira demão. Aí depois na segunda demão a gente faz um pequeno reparo para depois adentrarmos aí com a tonalidade escura, preta no caso. Primeiro eu liguei aqui o aquecedor. Percebe aí que o bichinho fica vermelho, perigoso até se machucar, olha só. Bem vermelho mesmo, tá? E você aplica ele em uma região, você vai ter o ponto inicial, né? Depois você vem com a orbital, aonde você aplicou o calor. Depois é só seguir a sequência, aonde você foi aplicando o calor, você vem com a orbital. Deixa eu até o 220 gasto. Bom, aluno, o processo de lixamento se resume a isso. Então você utilize aí a força do seu corpo contra a parede para você não cansar muito, tá bom? Seria até interessante se vocês tivessem a possibilidade de trabalhar em duas pessoas. Enquanto uma vem com o soprador térmico, você vai ter então maior pega, né, vamos dizer assim, para você dominar a orbital. Você pegaria aqui com as duas mãos aqui, ó, fazendo o lixamento, você tem mais força, mais impulso, né? Mais pressão e você sofre menos utilizando a ferramenta, utilizando a força do corpo e mais as suas duas mãos. Enquanto isso, um parceiro vem com o soprador térmico aqui do lado. Perfeito essa fusão, essa junção aí, em parceria nesse processo. Mas enfim, é isso, se resume a isso. Todo o processo de lixamento se resume a isso que vocês viram: calor, orbital, lixa 220 gasta. Depois de feito todo o processo aqui de lixamento, você pega um paninho úmido e passa ele aí bem discretamente úmido e passe o paninho para remover o pó, ok? Aí você dá continuidade nas camadas seguintes. Vamos lá, vamos repetir o processo. Vamos abrindo a nossa flor, porém agora com uma velocidade bem mais rápido, e a textura já começa a ressecar rapidamente também, tá bom? Então fiquem meio espertos aí. Estamos aplicando uma fina camada da textura
e o processo de checagem é muito mais rápido. A espessura está bem fininha agora nesta segunda demão, ok? Se é que podemos considerar como uma segunda demão. Mas segue o mesmo padrão da primeira demão, ok? Abrindo em 360, como se fosse uma flor. E automaticamente você já vem tipo laminando ela, tá? Não perca tempo não. Já limpe aqui, né, que sujou, deu uma secada aqui. E vamos continuar aí, ó. Bem rapidinho, com aquela inclinação em 45 graus da nossa desempenadeira. Visando mais preencher aí as fendas, né? Como um todo, né? Preenchendo as fendas como um todo. E já na sequência você já vem fazendo aquele processo de laminar. Você já pode aumentar a pressão, a força no braço e tipo laminando ela mesma, tá? Não precisa esperar tempo não. Aqui o processo é simultâneo. Distribui e já lamina. Laminar é esse processo que eu digo de você exercer uma força mais concentrada. Sua desempenadeira com uma inclinação mais alta, não em 45 graus. Esse aí é o processo de laminar. Bom, deixa eu estar passando uma dica aqui, que é sobre a questão de você laminar, né? Você vai distribuir ela como se fosse uma flor. Chegou aqui, né? A pegada muda, né? Em cima, ó. Normal. A hora que chegou aqui, sua mão torceu, sua mão fica torcida, né? Então você vai ter que inverter sua mão e continuar o sentido horário do relógio até morrer lá em cima. A hora que você chegou na segunda demão, fez esse 360, você já começa a compactar. Você pega com essa mão, a mão esquerda, apoia aqui. E esse aqui vai ter, a mão direita vai ter como só apoio. A força bruta, vamos dizer assim, é aqui, ó, a esquerda. Ela vai pegar um apoio aqui em cima da desempenadeira e você vai começar a empurrar, tá? Uma declinação um pouquinho mais de pé, como eu já ensinei para vocês. A distribuição é assim e a inclinação para laminar é um pouco mais de pé. Então você vai pegar com uma posição mais levantada e chegou aqui, você vai fazer a mesma coisa. Com as duas mãos, abrindo em 360 graus. Quando você solta uma 24 horas no relógio, você está só distribuindo. E quando você retorna fazendo o mesmo processo com uma pressão forte, você vai estar laminando, compactando a textura, fazendo com que a textura fique bem mais uniforme, como um todo na superfície. Ela vai estar fechando os poros dela, vitrificando a textura e criando efeito. Esse é o processo de laminar da textura, ok? Então vamos lá. Fazer isso que vocês acabaram de ouvir aí, tá? Abrindo em 360, rápido, não perca tempo porque a camada é fina agora. Segunda demão, virei a mão aqui, né? Ó. Pronto.
Já abri ela em 360. Agora eu já vou começar a compactar, ou laminar, com uma força bem concentrada, com as duas de mão, que eu vou virar a mão. Ok? Força. Essa etapa exige força, ok? Conforme você vai compactando, sobra a textura aqui na sua base. Você pode chapar essa textura aqui e continuar a distribuição. Não tem problema. Para você gastar toda a textura que estava na sua ferramenta, na sua desempenadeira. Ok? Então, nesta segunda demão, a gente distribuiu e laminou e compactou tipo simultaneamente, tá bom? A única coisa que muda, aluno, nesta segunda demão, vamos dizer assim, a quantidade de massa que você está colocando aqui, de textura, é uma pazinha só. Sendo que lá na primeira demão, a gente coloca até umas 3, 4 pazinhas. Então aqui é bem pouquinho, já que estamos distribuindo uma espessura bem fininha. Tá? Mas o processo é o mesmo, só que é mais rápido, né? É mais acelerado, a espessura é bem mais fina. A espessura dessa textura da segunda demão, você pode se comparar à espessura de um fio de cabelo. E já na primeira demão, é a espessura de uma unha. Para vocês terem uma ideia do que muda aí na primeira demão e a segunda demão na distribuição da textura, tá bom? Muda-se a textura, a espessura da mesma. Por ela ser bem fininha, o processo dela de secagem é muito rápido. Conforme você já distribuiu aqui, ela já entrou em processo de cura. Se você vacilar e não fazer o laminar, o compactar, quando ela entra esse processo de cura, fica aqueles relevos, aqueles espaços com uma textura saliente. Aí fica feio, estraga o serviço. Então por isso que você tem que ter uma certa agilidade aqui na distribuição da segunda demão. Por conta dos relevos, ela seca muito rápido. Se você vacilar, ela vai ficar uns carocinhos, uns lombinhos, que dá trabalho depois para tirar na lixa. Na verdade, nem se tira muito no lixamento. Então por isso que você tem que ser ágil. I'm a soldier. Da 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 da. I'm a soldier. I'm a soldier. Yo. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain, a weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick out my neck for respect. If it meant life or death, never lived to regret what I said. When you're me, people just wanna see if it's true, if it's you. What you saying, you rap, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and you're for real. And confrontation ain't no conversation if you feel you're in violation. Any hesitation to get you killed. If you feel it, kill it. If you conceal it, reveal it. Being reasonable to leave you full of bullets, bullets squeeze it so it's empty. Tempt me, push me, pussies. I need a good reason to give this trigger a good squeeze. I'm a soldier. These shoulders
shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. I love pissing you off, gets me off, like my lawyers when the fucking judge lets me off. All you motherfuckers gotta do is set me off. I'm violating all the motherfucking bets me off. I'm a lit fuse, anything I do, bitch, it's news. Pistol whipping motherfucking bouncer 6'2". Who needs bullets? As soon as I pull it, you sweat bullets. An excellent method to get rid of the next bully. It's actually better, cause instead of you murdering, you can hurt him and come back. A kid and kick dirt in him, it's like pouring salt in the wound. Salt and get sued. You can smell the lawsuit soon as I walk in the room. Everybody halts and stops, calls the cops. All you see is bitches coming out the halls, the tops, running and ducking out the hot rocks parking lot. You'll all get shot, whether it's your fault or not. Cause I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold. I spit it smooth so these kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thumb with a little bit of pop influence. I spew it. Look how I got you bitches rocking to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try to look stupid. Do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been drafted to it. So ticky-tock, listen, there's a sound 6 on the clock. Listen to the sound of Kim and she licks on the cock. Listen to the sound of me spilling my heart through this pen. Motherfuckers know that I'll never be martyred again. Full of controversy until I retire my jersey. Till the fire inside dies and expires at 30. And Lord have mercy on any more of these rappers that verse me and put a curse on authorities in the face of adversity. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. These shoulders hold up so much. Bom, vou fazer aqui a última flor, né? Abrindo o último relógio para vocês verem, pra gente passar a régua aqui nessa segunda demão, vamos dizer assim, né? Já corrigi só umas imperfeiçãozinhas, mas acabei fazendo uma segunda demão aí. Porém, numa espessura bem fininha, né? Ok? Abri em 360 graus aqui, né? Como se fosse um relógio, com seus horários, saindo sempre do ponto central. E simultaneamente já vem fazendo o seu laminar, seu compactar da textura, visando aí obter uma camada bem mais uniforme, com os poros fechados, com aspecto vitrificado, ok?
o aspecto vitrificado e automaticamente criando uns efeitos bem bacanas aí que só se vê na marmorização realista. Ok? Até o próximo vídeo então, onde a gente vai dar uma quebradinha de lixo aqui e adentrar com a nossa terceira demão aí na tonalidade preta. Até mais.